João capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. Tá, mas oração sacerdotal, ou seja, oração do sacerdote. Mas o que é um sacerdote? O que um sacerdote faz? O que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento? O que eles faziam? Eles faziam sacrifício, expiação pelo povo, né? Eles intercediam de certa forma pelo povo. Hoje, conforme a música que a gente cantou ontem, né? A gente cantou com o pessoal, o véu rasgou, cara. Então, o véu do santuário rasgou. Então você tem livre acesso a falar com Deus. Todos nós vamos falar com Deus agora, desde onde a gente está, certo? Então não há mais a necessidade de alguma intercessão para falar com Deus. Você fala diretamente com Deus. Mas essa oração de Jesus aqui, ela é chamada de sacerdotal, justamente porque Jesus intercede pelos seus. Essa oração ela é dividida em três grandes blocos, três partes. A primeira, do versículo 1 até o versículo 8, Jesus ora por si mesmo. A segunda, do versículo 9 ao versículo 19, Jesus ora pelos seus discípulos. E a terceira, do versículo 20 até o versículo 26, Jesus ora pelos discípulos futuros que haveriam de vir. Nós, por exemplo. Então Jesus ora por Ele mesmo, pelos seus discípulos atuais, pelos seus discípulos futuros. Então é assim que é dividida a oração sacerdotal de Jesus. Vamos ler o texto bíblico. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. É interessante que Pai vai aparecer várias vezes aqui nesse capítulo. Várias vezes Jesus vai falar Pai. Ele sempre se refere a Deus como Pai. Sempre. Então mostra intimidade, respeito, submissão, né? E também aquele negócio, já que o nosso tema é vivendo a verdade no mundo relativo. Não sei se vocês já viram uma série de comédia falando: Deus é mulher. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Atenção, Deus não é homem nem mulher. Deus criou o homem e a mulher. Porém, sempre que Jesus se refere a Deus, e Jesus é Deus, ele se refere no masculino. Ele se refere Pai. Pai. Sempre no masculino. Então, sempre que a gente se referir a Deus, vamos nos referir a Ele no masculino. Porque é assim que é o certo, né? Esse é o certo, é o bíblico. Então, Jesus, após tudo aquilo que ele falou, após as palavras de despedida, ele olha para o céu e conversa com Deus. Ele fala: Pai, chegou a hora. Lembra que ele falou várias vezes: não é chegada a minha hora? Lá em João capítulo 2, quando a mãe dele pede para ele fazer um milagre e transformar água em vinho no casamento, que é o primeiro milagre de Jesus. Aí ele: não é chegada a minha hora. Depois também no capítulo 7, João descreve que eles tentaram pegar ele, porém não conseguiram pegar. Por quê? Porque não era chegada a hora. Jesus, pouco antes disso aqui, ele fala: olha, eis que chega a hora e se aproxima. Eis que vem a hora e já chegou. Agora ele fala: chegou a hora. Então já não é mais questão de não é chegar na hora, chegou o momento. O momento de quê? O momento que glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. O sacrifício de Jesus é para a glória de Deus. Ele morreu para nos salvar, para glorificar o nome de Deus. Assim como ele conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esse é o objetivo: conceder vida eterna, salvar, ser propiciação pelos nossos pecados. Jesus é o último sacerdote. Por isso que depois dele o véu do santuário se rasga. Podemos ter um livre acesso com Deus agora. Então, Jesus está aqui orando primeiramente por Ele mesmo. Então, versículo 8. Fala: chegou o momento. Então, me glorifica, para que o Pai também seja glorificado, que você também seja glorificado. E de fato aconteceu. Jesus foi humilhado, açoitado, morto, porém ele foi glorificado depois de 3 dias. E alguns teólogos comentam que a glorificação não foi só na ressurreição, foi também na crucificação. Foi em 3 aspectos. Foi na crucificação, que lá não é uma derrota, é uma vitória, foi mesmo. Foi na ressurreição de Jesus, e
quando ele está entronizado, sentado à destra de Deus Pai, que ele esvaziou, deixou sua glória e veio. Quando ele volta a ter sua glória, e ele está sentado à destra de Deus nesse momento. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pronto, simples, resumido. O que é a vida eterna? Conhecer Deus e o enviado de Deus. Por isso que, mas tal religião, eles adoram a Deus, é o mesmo Deus que o nosso. Eles têm o Antigo Testamento também, que também é Bíblia, e só não tem o Novo. Eles só não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. Vai ser salvo? Não. O texto que a gente acabou de ler lá, Jesus falando que o caminho, a verdade e a vida. Os adultos estão no capítulo 14 ainda. A gente já teve essa lição. Jesus é o único caminho, não há nenhum outro meio de salvação a não ser por Ele, nenhum outro. Ele é o único caminho. E se você realmente conhece Deus Pai, você vai reconhecer Jesus Cristo, o Deus Filho. Porque quem conhece o Pai, conhece o Filho. Jesus disse isso. Então, se a pessoa realmente tiver uma intimidade com Deus, ela vai reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Porque a vida eterna é essa: que conheça o único Deus verdadeiro e também a Jesus, o Cristo. E essa é a primeira vez que a gente vê Jesus se autodenominar Cristo, né? No Evangelho de João. Já foi mencionado antes. João mencionou lá no capítulo 1, se não me engano, falou: esse é o Cristo. Cristo é um título, não é sobrenome. É o ungido, é o título messiânico, o ungido de Deus. Eles aguardavam o Cristo, os judeus até hoje estão aguardando o Cristo deles, né? Então, Jesus, o Cristo. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Por isso que os teólogos comentam que já está feito, né? Muito antes daquele brado, lá no capítulo 19, lindo, tetelestai, né? Está consumado. Esse grande grito, que a gente sabe que Jesus ali consumou mesmo a obra de salvação. Mas aqui ele fala que, eu já te glorifiquei na terra. Em todos os feitos de Jesus, ele glorificou a Deus com seu estilo de vida, através dos milagres, das curas, das paz. Ele glorificou a Deus. Porém, faltava a glorificação maior ainda lá na cruz, né? Que haveria de vir. É interessante a gente analisar que a palavra que aparece aqui para consumando é uma palavra que ela tem uma raiz conhecida. A palavra é teleiousa, que tem o mesmo prefixo da palavra tetelestai, que é aquele brado que Jesus lá na cruz, ele fala, está consumado. Ele fala tetelestai. A palavra que aparece aqui para consumando é teleiousa. Então é bem parecida. E tem uma outra palavra que aparece aqui bem parecida com essa também, mais na frente. Então Jesus já glorificou Deus aqui na terra, consumando a obra que era para fazer. Faltava só o sacrifício final, que estava prestes a realizar. Então ele já fez as obras, já pregou, já discipulou. A obra vai mudar sem ele quando ele for, a obra vai continuar mesmo sem ele. E ele está prestes a entregar. E agora, versículo 5, João 17. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E aqui Jesus, ele reivindica totalmente a sua deidade. Aqui ele fala que ele não é criatura, ele é um com Deus, antes da fundação do mundo. Ele não é criado. Jesus não foi a primeira criação, conforme alguns tentaram interpretar erroneamente aquele texto de Colossenses 1. Ele tem a primazia em todas as coisas, ele foi o primeiro. Não, ele não foi o primeiro criado. Ele tem a primazia porque ele criou todas as coisas também junto com Deus. Porque ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e sem ele, nada do que foi feito haveria sido feito. O próprio João fala isso no seu primeiro capítulo. Então Jesus estava com Deus desde o princípio, desde a fundação do mundo. Ele fala, agora glorifica a mim com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse do mundo. Então esse versículo, junto com aquele clássico de Filipenses, né, que ele deixou sua glória, né, esvaziou, não jogou por usurpação, ser igual a Deus. Então ele deixa sua glória e vem, e agora ele vai receber toda essa glória de volta.
manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Aqui a gente vê um processo. Os discípulos passaram todo um processo. Jesus fala aqui, ó: eu manifestei o seu nome aos homens que me deste nesse mundo, certo? E tu confiou eles para mim, e eles têm guardado realmente a tua palavra. Eles guardaram a tua palavra. E agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Ou seja, tudo que Jesus fez provém de Deus. Eles reconhecem isso agora. Lembra que Jesus falou no capítulo passado, falando: ó, agora vocês creem. Interessante isso. Os caras estavam o tempo todo lá com Jesus, aí chegaram no final: não, agora vocês creem. E antes não criam. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Tinha fé, mas uma fé pequena. E a nossa fé, infelizmente, ela é pequena muitas vezes. Mas aqui, os discípulos, a partir daqui, eles reconhecem sim. Eles e muitos outros reconhecem que tudo que Jesus fez realmente vem da parte de Deus. Até mesmo dentre aqueles que eram opositores, que queriam prender Jesus, os fariseus, sempre tinha alguém defendendo Jesus. Não, quem vai fazer obras maiores do que essa? Se ele não for o Messias, quem que é o Messias? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, se você quer gerar mudança na vida de alguém, pregue a palavra. Pregue a palavra. Jesus pregou a palavra de Deus, porque eu transmiti as palavras que o Senhor me deu. Simples. Pregue a palavra. E aí, as pessoas que recebem a palavra, elas vão ser transformadas, e verdadeiramente vão saber que veio de ti. Então você sabe quando a pregação ali vem do homem, você sabe quando vem de Deus. Você sabe quando a pregação é egocêntrica, quando a pregação antropocêntrica, isso é, centralizada no homem, ou a teologia da prosperidade. Você sabe quando a pregação é cristocêntrica, quando é realmente a palavra de Deus, porque tudo que tange Cristo é a palavra de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Aqui a gente encerra então a primeira sessão, a primeira grande parte da oração sacerdotal. Jesus ora por si mesmo. Segunda parte, Jesus agora ora pelos seus discípulos. Olha o versículo 9, vamos fazer a leitura alternada? Vamos ler do versículo 9 ao 19. É por eles que eu rogo, não rogo pelos do mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Em eles eu sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegei-os e nenhum deles me perdeu, exceto o filho da perdição, para que se nos deixasse Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto eu falo, para que eles tenham meu gozo e não levem si mesmos. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tires do mundo, não peço que os tires do mundo, e sim que guardes do mal. Não são do mundo, como eu do mundo, não sou. Fala-te na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os coloco. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles mesmos também sejam santificados na verdade. Amém. Então aqui Jesus ora pelos seus discípulos, os 12, tá? Que é a oração entre intercessão pelos 12 mesmo, 11 no caso, 12 que viriam no futuro. Então Jesus ora por eles. Jesus fala: é por eles que eu rogo. Então Jesus está rogando realmente o clamor.
não pelos que são do mundo, mas pelos que são teus. Ixi, expiação limitada. Pelos que são teus, não pelos que são do mundo. O mundo já foi vencido. E quem é discípulo de Cristo não é do mundo. Pronto. No versículo 20 a gente vai ver muito isso. Ó. Não rogo somente por estes, quando ele vai iniciar a terceira parte da oração por nós. Então, Jesus não roga por aqueles que são do mundo. Ele está pedindo, olha, os seus, os meus, os nossos, os que são de fato cristãos, os que receberam a palavra, os que entenderam. Eu rogo por estes. E o que Jesus roga por eles? Veja bem. Ora, todas as coisas são tuas e as suas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus é glorificado em mim e em você, porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo, certo? Não é para a nossa própria glória pessoal, e sim para glorificar Ele, glorificar o Ele. E ele fala, versículo 11: eu já não estou mais no mundo, mas eles vão continuar no mundo. Então Jesus aqui demonstra uma preocupação. Eu estou indo embora, Pai, e eles não podem ficar sozinhos. Então eles precisam de algum amparo, porque eles ficaram ali 3 anos com Jesus. Vamos lembrar que eles eram muito novos, aliás. Eles eram mais novos que eu e sejam, mais novos que nós. Eles eram adolescentes, assim, tá jovem, eles eram extremamente novos. Aí pensa, os meninos ficaram o tempo todo com Jesus aprendendo e sabem que ele tem as palavras da vida eterna. E aí Jesus agora vai embora. Jesus está preocupado com eles. Fala, eu rogo por eles, porque os do mundo são do mundo, não são teus. Simples, não adianta. E aí tem 3 pedidos que Jesus faz aqui. Ele faz 3 pedidos por eles. Vamos analisar cada um deles. Aí ele fala, primeiro pedido: guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então o primeiro pedido é pela unidade. Jesus quer que os seus discípulos sejam um só, mas não somente um só, assim como Deus Pai e Jesus, Deus Filho, são um só. Eles são um só. Nós, enquanto igreja, temos que ser um só. Temos que ter unidade. É a multipluralidade do corpo de Cristo. Mesmo sendo diferentes, mesmo com nossas diferenças, com nossas características, personalidades, mesmo com nossos gostos diferentes, mas nós temos que ser unidos. Temos que ser um só, temos que ajudar uns aos outros, porque isso glorifica a Deus, isso glorifica Jesus, e essa é a vontade de Jesus. Então Jesus pede, roga a Deus, olha, que eles tenham unidade, que eles permaneçam. Versículo 12: quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome. E é interessante isso do teu nome, porque Jesus ele usa a autoridade de Deus para guardar os seus discípulos. Imagina o seguinte: você chega na prefeitura para conversar com o prefeito, e fala, do nada, eu não posso te atender, mas aí você fala, não, sua mãe falou para mim vir aqui falar com você. Vocês vão da mãe dele, já tem grande chance dele parar para te atender. Assim é em muitas ocasiões. Quando você usa o nome da pessoa, exemplo, você chega numa vara de justiça para falar com o juiz, mas ele não vai te ouvir. Ou chega para falar com o promotor, aí fala, não, o juiz que mandou vir aqui falar com você, o cara vai ter que te ouvir agora. Por quê? Porque você está usando a autoridade do juiz para falar com o cara. Então, isso é usar o nome. É usar o nome. Só que não é usar o nome simplesmente por usar, falar por falar. É realmente ter esse direito de usar essa autoridade. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, isso é algo muito sério. Isso não é um jargão, isso não é uma palavra mágica que move o mundo sobrenatural, mas tome cuidado que você fala, porque quando você fala em nome de Jesus, você está falando o quê? Olha, por exemplo, um demônio sai em nome de Jesus, eu estou falando para você sair em nome do Senhor. Você pode não me ouvir, mas Jesus vai ouvir, Jesus te expulsa. Então sai daqui, que está andando aí, né? Jesus está andando, sai em nome de Jesus. É isso que você está falando, fala em nome de Jesus.
está rogando pelo nome dele, pela autoridade de Cristo. Então, muito cuidado para não usar em nome de Jesus à toa. Igual muitos usam também, sangue, Jesus tem poder à toa, meu Deus. Usa muito essa frase à toa. O sangue de Jesus tem poder mesmo. Também não é um jargão também, com um poder místico. Não tem uma frase específica que tem um conjunto de falas que. Não tem. É a fé, gente. Quem expulsa o demônio é Deus, Jesus. Então use a autoridade dele, expulsa em nome dele. Quando curar também, cura em nome de Jesus. Jesus que cura, usa a autoridade dele. Porque ele tem autoridade sobre a vida e a morte, tem autoridade sobre os demônios, sobre os anjos, ele tem autoridade sobre as doenças, sobre a cura. Então é em nome dele, então é diferente. Um outro exemplo mais simples: o pastor Yohan está ocupado, por exemplo. Aí bate na porta lá, Júlio César. Falar com o pastor às vezes está muito ocupado. Ele vai assim, mas Júlio César não, pastor. Foi Robinho que é o vice da igreja, ele quer falar, ele falou: vim aqui falar um negócio com o senhor. Ele vai ouvir, fala: ixi, então é uma coisa importante. Porque o nome da pessoa traz essa importância. Tinha-se esse costume, como se fez aos reis, né? Quando ia dar um recado, falava: em nome nenhum. Você vem em nome de quem? Quem te enviou? O mensageiro ia em nome de alguém. Quem te enviou? Ah, foi rei fulano. Então, pois venha, ciclano. Então, tchau, vai embora. Então, quando você está levando o nome de alguém, isso traz uma grande responsabilidade, porque você está usando o nome daquele que está bem acima de você. Então, use com cuidado. Ainda no versículo 12: eu os protegi quando eu estava com eles, guardava em teu nome que me deste, e protegi para que nenhum deles se perdeu. E realmente nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quem é o filho da perdição? Judas, já não está mais entre eles. Vamos lembrar que Jesus está orando pelos 11, apenas pelos 11. Judas não está incluído aqui nesse bolo, ele não ora por ele. E aqui ele fala que ele protegeu para que os outros não se perdessem. E a gente vê isso em vários momentos na história dos discípulos. Pedro, quando vai para a colégio de soldado, o próprio Pedro, quando fala: não, Senhor, você não vai morrer, não, de modo nenhum vai acontecer com o Senhor esse mal. O que ele vira e fala? Arreda-te, sai daqui, Satanás. Você está cogitando coisas da terra e não das coisas celestiais, que são as que realmente importam. Então a gente vê várias vezes Tomé duvidando, sem acreditar. Então várias vezes Jesus guardando a fé deles, realmente protegendo. Essa garantia de que a salvação não se perde, que a gente vai manter a nossa fé, quem assegura é o próprio Jesus, aquele próprio que nos salva. Como a gente viu nas lições anteriores do rebanho: vocês são minhas ovelhas, e de modo nenhum alguém as arrebatará, ou ainda tomar a força, para arrebatar sempre tomar a força, de minhas mãos. Ninguém vai fazer isso. Vocês são meus e eu guardo vocês. E Jesus pede que o Pai também guarde os seus discípulos. E o filho da perdição se perdeu para que se cumprisse a escritura. Tinha várias escrituras falando sobre isso. O mais provável aqui é Salmos. Eu não me lembro certinho a referência. Que fala: aquele que comia do pão junto comigo foi aquele que me feriu o calcanhar, né? Foi aquele que me traiu. Fazendo uma clara referência a Judas, né? No futuro, no caso, na profecia. Alguns entendiam isso como profecia. Significa o futuro traidor, que comeu do pão junto com Jesus, porém traiu Jesus. Versículo 13: mas agora eu vou para junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. E aqui a palavra grega para completo é teteleimenô, que também tem a mesma raiz do tetelestai. Então Jesus fala: olha, é necessário consumá-lo. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que fizeste. Isso é completando, finalizando, com perfeição. Acabou. E aqui ele fala: olha, que eles têm gozo completo em si mesmos, que eles têm uma alegria completa. É a mesma raiz grega. Então, ao completo, ao pronto. A gente é cristão, a gente tem uma alegria diferente dos outros lá fora no mundo. O nosso gozo é em Cristo. A gente sabe que Jesus já venceu o mundo. João 16:33. Ele venceu o mundo, pronto. Então a gente tem esse gozo completo. E aí essa palavra vai aparecer mais uma vez
quando Jesus vai falar que está consumado, né? No capítulo 19, estamos quase chegando, se você na semana ou se na outra. Então, que é a palavra grega tetelestai, que é muito conhecida, a gente até assistiu a série na igreja com o pastor. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. E a gente vê de novo Jesus falando sobre isso. Jesus falou isso com os discípulos, agora ele fala com o Pai. O mundo odeia quem guarda a palavra de Deus. O mundo odeia com todas as forças todo aquele que se autodenomina cristão, aquele que tem uma conduta coerente, aquele que tenta viver as escrituras, viver a vontade de Deus. O mundo vai te odiar. A gente falou antes sobre o que é melhor, ser temido ou amado. Não espere ser amado pelo mundo. Você não vai ser amado pelo mundo. Não adianta, o mundo te odeia, está na Bíblia. Mas agora na nossa comunidade, sim, tem que fluir o amor. É necessário que tenha uma unidade tal na igreja, de modo que as pessoas lá fora olhem e vejam: caraca, isso funciona mesmo. Isso funciona. Essa é uma das evidências, né, de que Deus existe. É um dos argumentos. Inclusive que... vai ser um filósofo agora. Não sei se foi Platão. Lembrei. Blaise Pascal. Pascal, ele traz 8 argumentos lógicos de por que para ele Deus existe. Ele fala: olha, não é possível provar a existência de Deus, mas é possível deduzir a partir de algumas coisas que Deus existe. Ele traz 8 coisas, não sei se vão lembrar todos de cabeça, mas uma delas que ele fala é o ministério de Jesus. E ele destaca a unidade da igreja, que é o que a gente está falando aqui. Então, a igreja ser unida em amor, pessoas diferentes, todo tipo de jeito, dá certo, assim como os discípulos eram. Isso por si só é uma prova que Deus existe para ele. E ele traz vários aspectos, eu não lembro agora de cabeça. Ele traz muitas coisas. Milagres se cumpriram, a gente viu isso ontem também, né, no vídeo. Enfim, ele traz 8 argumentos assim lógicos mesmo, sem falar: não, faz sentido Deus existir por isso, porque isso e aquilo. Muito bom. Então é necessário a gente ter essa unidade. A igreja tem que atrair as pessoas de fora por sermos unidos, por termos amor, a gente se ama. Isso tem que ser algo visível, não tem que ser algo escondido, tem que ser algo visível. Assim como Deus e Jesus são um só, nós temos que estar unidos em Cristo. Somos um corpo. E o mundo vai odiar a gente. Ele vai repetir isso de novo no versículo 16. Assim como Jesus não é do mundo, nós também não somos. Não peço que tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Aí vem o segundo pedido. Primeiro, unidade. Segundo, guarda-os do mal. E aí é interessante que Jesus fala: eu não quero que você tire eles do mundo. Não, eles precisam estar no mundo, porém sem se contaminar com as coisas do mundo. A analogia muito boa, feita por Hernandes Dias Lopes, é o seguinte: a gente está numa canoa. A gente está no rio, mas não está se molhando. Simples. Eu complemento ainda essa analogia. A gente está no rio para pescar os que estão na água e colocar dentro da canoa junto com a gente, para mesmo estando no mundo, eles não se molharem. Mesmo estando no rio, eles não fazem parte do rio, e o rio odeia eles. Mas um dia a viagem chega, um dia o barco chega, um dia nós vamos chegar, que a gente leva o máximo de pessoas possível, porque depois que a gente chega, a gente tira tudo que a gente tem, não fica nada. A gente só vai levar as pessoas que a gente salvou no caminho, né? Deus salva as pessoas que a gente pregou o evangelho, né? Entenda o que eu quero dizer, pelo amor de Deus, não entenda errado, né? Quem salva é Deus. Mas Deus escolhe utilizar a gente como instrumentos para poder operar a sua obra em todos os aspectos que Ele quer, quando ele deseja. A gente vê isso na história bíblica. E ele fala também: guarda-os do mal, não tires o mal, guarda-os do mal. Jesus aqui, ele está extremamente preocupado com o que vai acontecer com eles depois. E o mal aqui, o contexto do mal aqui, não é as provações que eles iam passar, não é os apedrejamentos, né, que Paulo passou, não é os perigos de espada, não é os perigos de feras, não é as prisões, não é os açoites, não é isso que ele está falando. Tudo isso eles passaram. Deus falhou então em proteger eles, se eles passaram tudo isso. Tiago morreu loguinho, morreu cedo, de modo que Deus não falhou. O guardar do mal aqui é guardar principalmente na questão da fé, principalmente nesse aspecto, guardar a fé deles, para que eles não se percam. Esse é o propósito, para que eles não se tornem alguém do mundo. Eles não são do mundo, como também não sou. Jesus de novo enfatiza isso. Versículo 17, o terceiro pedido que Jesus faz pelos seus discípulos:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o desejo de Jesus e de Deus, tudo que Jesus pedia, ele recebia. Por quê? Ele pedia tudo segundo a vontade de Deus. Esse é o jeito certo de orar. Se você orar pedindo sempre a vontade de Deus, todas as orações serão atendidas. Simples, serão atendidas. Não são orações egoístas, são orações pautadas na vontade do Senhor. Ele vai fazer, Ele quer fazer. Ele não depende da nossa oração para fazer, mas Ele escolhe agir assim muitas vezes. Pedis e pedis mal. Sim, muitas vezes a gente pede mal. Então peça bem. Então Deus, Ele quer fazer. Ele espera que a gente peça a Ele, para que Ele faça a sua obra muitas vezes. E aqui Ele fala, olha, a tua palavra é a verdade. Então é para a gente ser santificado na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Hoje a gente tem as Sagradas Escrituras. O pastor Yolanda trouxe muito bem. Por que a gente tem a Bíblia? Por que a gente acredita na Bíblia? Poxa, a gente acredita em Pitágoras, em Sócrates, esses caras que tem pouca coisa sobre eles. Platão, que escreve sobre Sócrates, tem mais de 1300 anos de diferença do documento que é o primeiro documento que relata sobre o cara com o tempo de vida que o cara teve. Cara, a Bíblia é menos de 100 anos, cara. 50, 70, 80. Então assim, não tem como comparar. São vários escritos. E aí por que então que está registrado assim escrito? Que é mais confiável que passar oralmente, né? Tradição oral. É passar de geração em geração. Porque o documento escrito, ele não vai ser adulterado. A gente tem provas disso. A gente tem vários manuscritos que provam que não foi adulterada a Bíblia. A Bíblia que você tem hoje pode ter certeza que é a Bíblia que o pessoal leu tempos atrás. Claro que era separado os livros. A Bíblia é uma biblioteca, só no Novo Testamento são 27 livros. Eles liam separados esses livros, mas era o mesmo. O mesmo cara pegava João e lia aqui há quase 2000 anos atrás, é o mesmo João que está lendo aqui hoje, pode ter certeza disso. E para sermos santos, tem que ser baseados na palavra de Deus, seguindo esses parâmetros, os princípios. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então é interessante, né, que mesmo Jesus não sendo do mundo, Deus envia Jesus ao mundo. Quando ele sai do mundo, ele é glorificado. Da mesma forma é a gente. Ele envia os discípulos para o mundo e depois eles serão glorificados junto com Cristo. Isso aqui vai contra os monastérios, né, os monges, que é muito fácil, né? Vou me abster de toda forma de mal, desse mundo todo, dessa cultura. Eu vou para o alto de um monte, vou me isolar completamente, vou ficar zen, só meditando. Vou levar a Bíblia, vou ler ela todo dia e ficar lá. Pronto, acabou. Vou reduzir os pecados. Pode ser que eu peque ainda, vai ser bem menos. Tenho certeza. Agora acabou. Zerei. Cara, não é isso que Deus quer para sua vida. Ele não quer que você se isole do mundo, não. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. Ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, vão no mundo. Não é pra você se isolar, não. Claro que requer preparação. Você não vai de qualquer forma. É tanto que os discípulos, ó pra vocês verem uma coisa, eles ficaram 3 anos com Jesus. 3 anos. E depois, quando Jesus vai, antes dele, ele fala, esperem. Eles falam, vocês vão ser preparados. Aí ele ressuscita, volta, e eles ainda não estão preparados. Jesus fala, esperem 40 dias. Ele não falou quantos dias assim, eles foram 40 dias que esperaram. Deus vai os revestir de poder. Esperem. Então, eles foram enviados, mas antes deles irem para o mundo, eles se prepararam. Então, tenha preparo. Mas Deus quer a gente no mundo. Vai ser uma diferença de você estar no mundo e de você ser do mundo. Uma coisa é estar no mundo, outra coisa é ser do mundo. Então, esse no e esse do são muito diferentes. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então Jesus santifica a si mesmo, para que seus discípulos, ele falou isso para os 11, mas serve para nós, também se santifiquem nele.
Como que a gente se santifica em Cristo? Seguindo os passos dele, agindo como Jesus agiu. Naturalmente a nossa tendência é ser um santo, porque Jesus foi santo. Então nós vamos ser santos também, se copiarmos o que Jesus fez. Agora a gente passa a terceira parte. Primeira, Jesus ora por si mesmo. Segunda, Jesus ora pelos seus 11 discípulos. E terceira, Jesus agora ora pelos discípulos futuros que haveriam de vir. Jesus orou por mim e Jesus orou por você. Nós vamos ler agora essa oração. Leitura alternada do versículo 20 ao versículo 26. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. 22. E eu deles agora que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. A mim me tens amado a ele como tens amado a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo, que me destes para que vejam a minha glória que conferestes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderão que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Então aqui a gente entende melhor. Como assim está rogando só pelos que Deus deu, não pelo mundo? Papéis, Jesus amou o mundo, morreu e foi para o mundo? Versículo 20 responde essa pergunta. Mas não somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E aí a gente vê que aqueles que creram depois se encaixam nesse grupo. Qual grupo? Que não pertence ao mundo. Quem crê em Jesus não pertence ao mundo. Você não é do mundo, você é de Cristo. Ou um ou outro, não é possível ser dois senhores. E eles vão crer por intermédio da palavra de Deus. O que convence é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Você não convence ninguém não, rapaz. Você não convence ninguém não. Mas a gente tem nossa função, a gente tem nossa tarefa de pregar o evangelho, de ensinar. Mas aí é entre Deus e a pessoa. Mas faça a sua parte. Mas não somente para lavar suas mãos. Faça com amor. Porque você realmente quer ver aquela pessoa salva. Se empenhe nisso. E não simplesmente cumpra a responsabilidade. Não. Para não dizer que eu nunca preguei para os meus 4 amigos aqui da escola, eu vou falar de Jesus para eles aqui uma vez e pronto, fala, fez minha parte, agora é com eles, se virem. Não. Você ama eles, você quer ver eles fazer a vontade de Deus. Porque essa vida é passageira, nada mais importa. O que importa é a vida eterna. E lá nós vamos nos encontrar de novo. Agora aqui, meu amigo, deixa eu falar uma coisa. No ensino médio, tem essa ilusão. Não, nós vamos continuar se vendo ainda, não. Vamos para a mesma faculdade, vamos para outra cidade e tal. Meu amigo, isso aí é ilusão. Aqui São Luís, cidade pequena, é um pouco mais fácil. Isso, você está se vendo. Mas nunca a mesma coisa. Não é. É tanto que na faculdade não tem isso. Porque na faculdade todo mundo já sabe que é assim. E aí o pessoal é mais adulto, mais maduro, já visualiza o mercado de trabalho e sabe, cara, pode ser que eu esteja em outro estado. Eu posso ir para um estado de 300 km daqui. Então, a gente não tem essa, a gente já sabe e antecipa isso, está longe um do outro. Agora quando a gente é mais novo, no ensino médio, a gente tem isso, né? Não sei o que. Não é assim. Infelizmente não vai acontecer isso. Então, não se iludam. Então pregue a palavra, mas com amor. O amor daqueles seus amigos, aquele seu familiar que não aceitou a Jesus ainda, para uma pessoa que você nunca viu. Não faça só para fazer, não faça só para ser chefe, certo? E a palavra de Deus que realmente transforma vidas, conforme a gente viu ontem, né? O cara pergunta, transformou sua vida? Transformou a minha. Está escrito João Filipe falando, transformou a minha também. Transformou a minha, de todos nós. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. E aqui é a segunda vez que Jesus fala de unidade.
E ele vai falar de novo. Todos sejam um, assim como é o Senhor e eu. Então Jesus fala, ó, vamos, assim como nós somos um só, que eles sejam um só. E de novo Jesus torna a repetir isso. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí entra aquilo que eu falei. O mundo vai crer, de fato, que tem algo de sobrenatural nessa igreja, a partir da unidade da igreja. Temos que ser unidos, temos que mostrar isso. Isso é algo que não tem que ser nas aparências, não. É algo natural que as pessoas vão ver, vão observar. Você é constantemente observado, ainda que você não perceba. As pessoas no seu colégio, no seu trabalho, na sua casa, sua família, todo mundo te observa. E alguns aprendem com você, mesmo sem você falar nada. Você está ensinando alguma coisa para eles. Assim a igreja ensina silenciosamente o mundo através de sua unidade. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um só como nós o somos. Falando de novo. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. E Pai, a palavra aparece várias vezes aqui, Pai. Obrigado, muito obrigado. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mais uma vez Jesus, em sua oração sacerdotal, falando, olha, antes da fundação do mundo, o Senhor me amou. Porque Jesus estava antes da fundação do mundo, ele não é a primeira criação. Jesus criou todas as coisas também. E ele quer que eles, onde é que eu vi? Isso, 24. E que eles estejam comigo, os que o Senhor me deu, que eles vejam a tua glória. Nós veremos a glória de Deus quando a gente estiver nos céus. Lá nós veremos a glória de Deus, veremos Jesus Cristo glorificado. Mas mesmo antes de acontecer aqui, os discípulos já presenciaram muitas coisas. Eles experimentaram um pouquinho, do que é o poder de Deus. Eles viram o Jesus andando sobre as águas. Eles viram cego, paralítico andar, enxergar, pessoas serem ressuscitadas, o próprio Cristo ser ressuscitado, mortos ressuscitando após Jesus morrer, a terra se abrindo. Então, cara, eles viram várias coisas. Jesus arrumando tempestade, pães e peixes sendo multiplicados. Eles viram, eles presenciaram tudo isso. Então imagina como que é a glória lá no céu. Imagina os discípulos pensando, nossa, mas isso aqui foi assim. Então, lá então, você acredita em Sócrates, por exemplo? Eu acredito. Você morreria por Sócrates? Não. Você acredita em Nietzsche? Sim, acredito. Você morreria por Nietzsche? Não. Você acredita em Jesus? Sim. Morreria por Jesus sem pensar duas vezes. Olha a diferença. E a palavra transforma. Essa é uma das coisas que eu tinha esquecido de falar do Blaise Pascal. A última coisa que ele fala, a oitava, é justamente isso. O poder de transformação que a Bíblia tem. E realmente, o Rodrigo Silva ele fala o seguinte. Se você está num presídio, que está pior de pessoa do mundo, né? Pessoa que matou, roubou, traficante, estuprador, pessoa que faz estelionatário, faz coisa tudo errado. Se você jogar lá um livro de boas maneiras, um livro de ética, um livro de um filósofo, um pensador, cara, você vai ver pouca mudança, se é que vai ter. Isso vai ser significativo. Agora coloca uma Bíblia lá dentro, você vê a mudança acontecer. Realmente, a palavra de Deus muda, a palavra de Deus transforma. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. E vocês? Vocês realmente compreendem que Jesus foi o enviado de Deus? Que Deus enviou ele, de fato, para estar aqui conosco. Versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, se você ama verdadeiramente, Jesus está com você. Se Jesus está com você, você ama verdadeiramente. Essas são das marcas do discípulo de Cristo. Das marcas daquele que anda e caminha com Cristo. O amor está nele.
Isso é perceptível. Isso é uma pessoa amorosa e que vive em unidade, que obedece os mandamentos de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então a gente manifesta isso ao mundo através da nossa conduta, vivendo a verdade em meio a esse mundo que é relativo. Amém?